Pessoal, quando é feito uma reflexão acerca daquilo que nós podemos deixar de testemunho após os nossos passos, isso diz de captar informações de mediúnica transcendência e também paranormal, bem como da cultural imanência, integrar isso em conhecimento, transubstanciando isso em sabedoria. E é algo cônsono, Divaldo fez ao longo da sua trajetória, de acordo com a revista Presença Espírita, quando a gente considera que existia aí uma ação constante dele em diversos locais do orbe, enquanto ele aparentemente estava sem fazer nada ali no seu quarto, mas o seu espírito, junto com o seu perispírito, fazia o desdobramento e, inclusive, aparecia para alguém que estivesse dando uma palestra na Suíça e o Divaldo via que aquele que estava dando a palestra lá o reconhecia. Em sendo assim, quando nós consideramos esses desenvolvimentos morais que nos permitem ir fortalecendo a nossa mediunidade com Jesus, isso acaba que vai criando um arcabouço de cimento sólido para aquilo que a espiritualidade maior deseja precipitar através daquele indivíduo. Ao considerarmos que quando a série psicológica ela aconteceu pela psicografia do Divaldo, escrito aí pela sua mentora Joana de Ângeles, ele já tinha uma caminhada aí da mediunidade com Jesus e, portanto, uma maturidade moral que permitiu que essa série pudesse vir a fluxo, que tanto tem nos auxiliado a tratar da síndrome de Nicodemos, pelos despertamentos reflexivos que faz acontecer. Porque quando a gente fala a questão da síndrome de Nicodemos, ela tem a ver com eu ter o conhecimento da doutrina espírita, mas eu não transformar isso em reformas morais. E com isso, acaba que no meu movimento, eu deixo de fazer mudanças importantes porta dentro da alma, mesmo tendo aí à disposição um conhecimento, enquanto aí foi trago para nós pela terceira revelação dessa doutrina espírita que é consoladora e que, se eu soubesse usar, se transformaria nessas fermentações de sabedoria, de intuição, de abstrações e de alcançar além, porque o meu espírito, então, ele, ao fazer as mudanças em si mesmo que ele precisa, vai conseguindo galgar degraus mais elevados. Cônsono vai ser dito em Palavras de Vida Eterna, no capítulo 93, Serviço e Inveja, consoante em 1 Coríntios 13, 4, em que Paulo vai dizer que a caridade ela não tem inveja, vai trazer um pouco a urgência de eu assumir aquilo que está sendo pedido de mim da forma como eu estou mesmo. Porque no caminho vai acontecer de ficarmos curados. Desde que exista realmente esse devotamento, este desinteresse e esse empenho. Por isso que, quando, por exemplo, alguém assevera
que deseja ajudar e tem essa disposição, mas para isso vai exigir um recurso e uma movimentação de empréstimo que pertence a outrem, acaba que ele vai ficar sem fazer o que está sendo intuído para ele realizar. Aquele, por exemplo, que deseja fazer a amparação de um necessitado ao léu, mas está aguardando um vencimento de um colega ali no centro onde ele milita, que houvera tomado a frente dele na organização de tal trabalho, ele vai decretar a sua parada. Se percebermos que alguém, inclusive, tem esse desejo de colaborar no erguimento da fé, esclarecendo a mano o sofredor, o desesperado, o aflito, mas interpõe uma condição, uma premissa para isso, que é de desfrutar da autoridade de outros que se encarregam daquela destituição antes deles. E coloca aí, no fato deles não ter aquela autoridade que ele percebe que o outro tem, um óbice que eu permito que se torne obstáculo para que eu vá e faça essa colaboração. Quando alguém, por exemplo, deseja fazer inclinação para socorrer desprotegido menino, mas diz que só vai assumir esse know-how quando tiver uma casa símile à de um mais próspero amigo, vai dizer que aquilo que eu percebo no outro, eu vou permitir que se torne empecilho para que eu realize o que poderia, arregaçando minha manga e movimentando os recursos que tenho emprestado. Na questão, por exemplo, de desejar e aspirar o serviço no bem, nessa gleba bendita, ao invés de eu me deter numa expectante cobiça, pedindo que possibilidades, empréstimos de outrem me passe às mãos para que eu os movimente, acaba que eu vou ficar retida nas malhas da inveja. E aí eu não vou conseguir amar, porque a caridade não sente inveja. Ela movimenta aquilo que tem e vai ao bom labor. E quando, por exemplo, alguém tem a intenção de escrever, fazer algum tipo de divulgamento, usando a fala ou a escrita, para difundir a espiritual luz, e colocam como um óbice que só vão entrar em tal atividade quando tiverem uma competência daquele que ele percebe que já despende parte larga da vida estruturando a escrita palavra, acaba que ele vai ficar esperando, porque é fazendo que a gente vai aperfeiçoando o que a gente faz. Por isso que é tão urgente a questão de realizarmos com aquilo que temos emprestado o serviço nobre. Porque quando a gente, por exemplo, analisa a trajetória de alguém e a forma como está movimentando a própria situação dos empréstimos que traz, acaba que se nós não tomamos cuidado, isso ao invés de ser um êmulo para a gente usar corretamente os nossos empréstimos, se torna esse óbice tratado nesse artigo, em que eu, alegando que não tenho o empréstimo de monta que o outro tem, sobre que tipo foi esse empréstimo, eu não vou fazer até que isso esteja comigo e eu possa movimentá-lo. E isso é paralisação. Inclusive porque a verdadeira caridade, ela não coloca obstáculo. Ela não vê obstáculo. Ela encontra saídas para realizar o que precisa ser feito. Em sendo assim,
Quando é retratado a questão da trajetória do Divaldo, em que ele vai trazer uma capacidade que ele tinha de transformar tudo aquilo que ele movimentava de empréstimo em sabedoria, em frutos bons. Diz inclusive de que é uma atitude do espírito valoroso que, ao invés de ficar esperando numa poltrona luxuosa as circunstâncias serem atendidas para que ele se sinta equiparado com o seu entorno, para então, tendo uma segurança de fazer algo, possa fazer. Não, ao invés disso, mesmo ele percebendo insuficiências de todo jaez, de todo porte, ele assume aquilo e vai dando o próximo passo. E vai percebendo que o tijolo vai sendo colocado, à medida que ele caminha. Mesmo que ali tem um abismo na minha frente, mas o tijolo vai sendo colocado à medida que dou passos. E é curioso, gente, porque nós estamos em meio às emoções que é como se fosse um mar que a gente não controla. Então, se a gente pegar, por exemplo, um mar, ele pode estar bravio, ele pode estar sem onda, ele pode estar com onda calma, com onda revolta, numa tempestade, num tsunami. E, em sendo assim, a forma como o mar se apresenta naquele momento diante de mim, eu não controlo. Mas eu posso aprender a surfar nesse mar, a navegar nele. Isso eu controlo. Então, mesmo quando a gente fala situações que nos acontecem, como esse mar, que o estado que ele vai estar, nós não temos o domínio disso. Inclusive, quando a gente fala que nós temos uma série de emoções, como tristeza, ciúme, raiva, aflição, que são sentimentos que podem acontecer dentro de nós, enquanto emoções, e que, como as cores básicas se combinam para virar novas cores, essas emoções vão se combinando umas com as outras para virar novas emoções, sentimentos. Mas, quando nós temos essa focação em surfar nesse mar, a gente percebe que, mesmo que eu já tenha feito aí uma massa de bolo, onde eu misturei um ovo, uma farinha, um cacau, e já não dá para separar um ingrediente do outro, mas é possível fazer uma nova receita a partir dessa massa. Fazer novas misturas com elas e chegar num outro estado de massa. E isso mostra que, quando nós estamos aí desenvolvendo essa capacidade de domínio sobre nós mesmos e das nossas emoções, diz que, mesmo no mar bravio, revolto, eu posso permanecer no comando. Porque mesmo que eu não controle as circunstâncias em torno de mim, eu controlo o meu navegar em cima dessa situação. A partir daquilo que eu realizo comigo mesmo e que parte, inclusive, do autoconhecimento, em que, a partir dessa percepção melhor de mim mesma, eu serei possível fazer esse movimento de autocomando. E essa questão do que vai portar dentro da alma, caso a gente não resolva fazer
essas concretizações do que de fato acontece dentro de nós, a gente entra num circuito automático em que, mesmo que a gente saiba que tal atitude não é boa, a gente acaba repetindo aquilo. E essas repetições, elas acabam que vão nos levando a viver uma situação em que a gente vai se afastando da possibilidade de navegar sobre esse mar, porque a gente naufraga. A cada momento que a gente repete um comportamento instintivo, sombrio, é como se a gente estivesse afundado naquela onda que vem em cima da gente. Então, se a gente tiver a imagem de um surfista, que ele consegue sobrepairar aquela onda e continuar surfando, mostra que é possível, mesmo em meio a uma situação perturbadora, desafiadora, eu sobrepor aquilo e continuar tendo a rédea da minha situação. Por isso que essa questão da postura que nós temos diante da vida é que vai realmente dizer do que nós vamos produzir. Visto que, enquanto houver esperar determinadas circunstâncias ideais acontecerem para ir ao encontro de algo, eu acabo que diminuo o meu passo e isso vai trazer consequências. Por isso que até mesmo quando comentamos a questão da correção medianímica, em que é possível perceber uma ação da espiritualidade maior que suplanta aquilo que eu possa trazer enquanto aquilo que é expresso na correção do que é falado, o conteúdo, da mensagem que é traga. Isso vai acontecer na medida que a gente vai, nesse surf moral, conseguindo colocar a serviço da espiritualidade maior a nossa mediunidade. Porque daí, gente, à medida que a gente vai amadurecendo esse processo e esse serviço nobre, que a gente vai persistindo nesse esforço, novas portas vão se abrindo para o nosso trabalho. Porque o processo evolutivo ele é infinito e ele não para. Eu posso interromper a minha marcha, ficar parada um tempo, perdendo tempo. Mas, enquanto um movimento evolutivo que não tem solução de continuidade, eu estou sendo sempre impulsionada a melhorar e a sair da minha zona de conforto. Inclusive, quando a gente considera a questão das provas, elas vão dizer de caminhos que a espiritualidade usa para que nós desenvolvamos novos recursos. Porque à medida que a gente vive uma prova com resiliência, com valor, a gente desenvolve algo que a gente não tinha até aquele momento e que acaba que vai estar nesse surf que a gente vai conseguindo transpor ondas mais violentas e vai conseguindo, até pela nossa postura intemerata, valorosa diante dessas ondas, conseguirmos desenvolver recursos em nós que estavam adormecidos, mas latentes,
e que só é possível a gente trazer isso à medida que a gente vive bem o sofrimento. Então, a gente não vai estar num caminho que não é nem patológico, nem fraudulento. Não, a gente vai estar num caminho autêntico, verdadeiro, que nos possibilitará nessa harmonia, ordem, limpeza, trazer, ventilar vibrações balsâmicas leves e confortadoras, sem oferecer hospedagem às perturbadoras entidades da sombra. E isso vai, por sua vez, possibilitando que nós consigamos realmente estar com Jesus, ajuntar com Ele e não espalhar. Mas à medida que a gente ajunta com Cristo, Ele exponencia nosso esforço. E isso acaba que vai nos permitindo um aperfeiçoamento da nossa individualidade, e também a gente vai conseguindo, de forma mais elaborada, transformar as bagagens que vivemos e que trazemos em sabedoria, em frutos concretos na direção do nosso entorno. Por isso que isso vai dizer de que, mesmo que a gente se perceba numa emboscada, numa situação perigosa, em que um insignificante descuido poderia significar uma queda para nós, à medida que a gente consegue fazer essa transformação em sabedoria, a gente vai conseguindo também antecipar riscos, perigos, para desviar, para nos protegermos melhor. E com isso também a gente vai conseguindo aproveitar mais os empréstimos que temos. Por isso que a questão do nosso discipulado, ela é realmente um movimento contínuo com Jesus, onde a gente vai deixando de ter aquela ansiedade para encontrar a resposta melhor para ser dada quando somos interpelados. Nem iremos querer ficar demonstrando que já compreendemos o que o outro está querendo dizer. A gente se coloca numa postura de abertura total para acolher o que venha de outrem, para captar o sentido real da sua palavra, da sua necessidade, da sua intenção. E esse outro, então, ele vai se sentir escutado, acolhido, compreendido, e vai poder usar o tempo que precisa para expor aquilo que ele necessita, trazer para nós. E também essa questão de guardarmos para nós o que as angustiadas pessoas nos confessam, suas dúvidas e dramas, aspirações e anseios. Porque quando alguém traz algo para mim em particular, isso deverá realmente permanecer comigo. Realmente que há momentos que a gente pode estar em uma partilha, onde possamos trazer algum tipo de reflexão, usando o exemplo de alguém, porque isso inclusive significará crescimento mútuo, mas podemos tanto omitir nomes dos envolvidos, usar apenas o exemplo para o crescimento comum, como se percebermos que ali é um ambiente sigiloso que a gente pode ter aquele tipo de partilha para o crescimento. Normalmente quando a gente estiver falando com alguém, no momento aí em que a gente está
fazendo uma reflexão da doutrina espírita, isso vai redundar num crescimento. E quando a gente pega, por exemplo, a questão de prática, vivência, interações, meditação, estudo e contato com problemas intricados da humana alma, inclusive de nós mesmos, a gente vai adquirindo a segurança de quem trabalha consigo mesmo e não apenas realiza um dado trabalho. Então a gente vai com determinação, confiança, disciplina, superando as dificuldades próprias, vamos ensinando, porque assim nós o fazemos, a gente aprende constantemente, porque o esforço nosso é algo que terá que partir de mim, e a assistência dos benfeitores não falha. E nesse sentido, nós teremos aí essa tranquilidade de responder uma dada pergunta e poderemos divulgar a instrução. E quando houver uma opinião contrária, isso não transformará nossa convicção. Se carecer de um respaldo da parte experimentativa e de um aprofundado estudo. Caso contrário, nós estaremos abertos para fazer as modificações necessárias, inclusive quando a gente ouve, seja uma palestra, lê um livro instrutivo, ouve um áudio, acaba que nós vamos fazer isso preocupados com aquilo que a gente pode melhorar em nós mesmos ouvindo aquilo. Como aplicarmos isso na nossa vida? Que é a preocupação das reformas morais que a gente precisa fazer conosco. A partir do momento que a gente consegue fazendo essas aplicações, nós vamos tendo intuições para trazer essas reflexões a fluxo, para que outros sejam beneficiados. À medida que eu consigo ser bem-sucedida na aplicação disso comigo mesmo. Nesse sentido, vai dizer de uma paz consciencial que deixa o indivíduo mais jovial, alegre, transparecendo inclusive no organismo, porque o indivíduo ele vive mais leve. E com um aspecto sempre pacificador e renovado. Nesse sentido, isso será realmente uma felicidade que a gente vai assimilando. E como isso não vai ser dito em Missionários da Luz, no capítulo 16, onde num dado recorte, André Luiz ele vai trazer a situação de uma senhora que era médium e que vivia uma prova redentora complexa em casa, porque o seu marido ele era teimoso nos erros que ele mesmo cometia, e quando ele estava sob o efeito da bebida acabava sendo violento com ela, às vezes até fisicamente, porque enquanto ele acabava obedecendo aos malévolos cultivadores, Otávia era dócil aos espíritos benévolos. E vai ser trago que a harmonia não é algo que nós improvisaremos. À medida que eu cultivo isso, enquanto esse
surfimento em que eu consigo pairar sobre as contingências, vai ser possível, mesmo em situações desafiadoras, eu me manter em paz, atenta, mas internamente harmonizada. Em sendo assim, tanto se a gente considerar devotado desencarnado ao bem, está em frequente luta pela íntima iluminação. Então a gente pode considerar, por exemplo, que os médiuns, eles são humanas criaturas, estão suscetíveis ao desequilíbrio da carnal esfera e às vicissitudes. Nesse sentido, vai dizer que, às vezes, a situação que nós estamos de sofrimento, se nós aceitarmos isso à luz da viva fé, será uma criadora fonte de espirituais asas. Porque quando a pessoa tem um relativo conforto da parte material, ele poderia, inclusive, disputar excelentes oportunidades de labor, seus quadros de edificação e trabalho. Entretanto, se a gente pegar, por exemplo, um favorecimento com natural tranquilidade da existência orgânica, nós acabamos ficando na região de comum serviço, que nos é própria às individuais necessidades. Porque cumprir o dever com exatidão já representará para nós um esforço grande. Então, raramente a gente pega e transpõe, ultrapassa a fronteira, as balizas das ilegítimas obrigações, em busca do divino campo da renunciação e da abnegação, que é o apanágio daquele que vence a sua própria humanidade. Nesse sentido, a intensiva luta, ela acaba que dilata, espaça as íntimas aspirações. Isso vai realmente ganhando uma exponenciação. Por isso que nós precisaremos realmente nos valermos dos óbices para escalar melhor o monte da divina redenção. E isso, inclusive, vai dizer, gente, de tomar as possibilidades que nós temos. Porque se eu fico esperando ter uma condição favorável para fazer, ou ter uma situação próxima de algo que eu vejo em alguém, que na minha percepção seria favorecimento, eu não vou fazer aquilo que precisava. Inclusive, a gente tem aí os exemplos de missionários que foram em frente, entregaram as suas vidas para o trabalho no bem e foram sendo capacitados no caminho. Se fosse olhar para si no momento de fazer a submissão daquilo, perceberia insuficiências. Inclusive porque, considerando a nossa situação, os trabalhos que nós realizamos, na verdade, são realizados pela espiritualidade maior, sob a égide do Cristo, que é de onde promana toda a luz na nossa direção. Nós somos instrumentos usados apesar de nós mesmos, visto a nossa insuficiência e inferioridade. Em sendo assim, o próprio disposição de forma devotada, fazer a colocação das nossas possibilidades naquela gleba, permite que Jesus vá multiplicando as possibilidades daquele trabalho e que isso vai nos despertando para a necessidade de manter a harmonia, o equilíbrio preciso do nosso psíquico, para atendermos com exatidão, com aptidão aos nossos propósitos, aquilo que necessitamos fazer. Por isso que a gente tem que ter esse cuidado para não abaixar o padrão das nossas necessárias energias e vamos então fazer
esforço nesse sentido. E, inclusive, quando um trabalho ele está para acontecer, a espiritualidade maior ela faz um preparo desse processo às horas antes. Não há improvisação. Então, quando eu assumo um dado trabalho, precisará existir esse comprometimento importante para que Jesus saiba que pode contar comigo. Que é realmente essa doação que eu vou fazer da minha vida naquele labor. Porque aí, então, a gente vai transpondo essas ondas bravias e a gente vai conseguindo fazer o conduzimento deste timão em meio aos ciclopismos que for desse mar, conseguindo realmente fazer essa ação sobre a nossa condição e levar realmente à multiplicação disso. Por isso que quando a gente percebe, por exemplo, que nós mesmo meditando, estudando, tendo alguma inteligência, idealizando, concluindo, sentindo, analisando e fazendo prognóstico, colocamos nas nossas respostas as opiniões dos espirituais benfeitores, nós vamos então passar a fazer isso sem querer ser melhor que alguém, mas por nos assumirmos como antena que capta a mensagem espiritual ao mundo. E teremos então essa consciência e convicção das nossas responsabilidades e compromissos assumidos perante os mediúnicos dons, buscando ser o mais transparente que consigamos, a fim de que as informações não sejam tisnadas com esticação, personalismo, animismo, nem com sombras que possam existir. Porque, a partir desse ponto, aquilo que eu percebo que é sombra e vulnerabilidade em mim, eu vou deixar isso comigo. Eu não vou permitir que isso prejudique alguém. Isso vai acontecer dentro de mim quanto algo que eu estou procurando combater, mas que eu, no meu trato com o outro, eu evito constranger quem quer que seja. Eu procuro estar num acolhimento. E, enquanto aquilo que eu trago de imperfeições, que isso prejudique só a mim, para que com o outro fique a minha melhor parte e aquilo que eu vou conseguindo, então, disponibilizar. E se a gente, por exemplo, tratar das mais difíceis questões que possam aturdir o homem nos atuais dias, coloquemos primeiramente os sábios ensinamentos dos superiores espíritos, as consoladoras mensagens ricas de esperança desses guardiões humanitários, e tudo vai ficando alvissareiro, certo, claro. E a gente vai percebendo que é possível a gente se espiritualizar enquanto a gente vai espiritualizando o nosso entorno, seguindo a pegada do mestre. Por isso que nós podemos analisar tudo, consono Paulo paragrafara, e abstrair, reter o que é bom. Porque tudo pode nos ser lícito, mas nem tudo nos convém. Quando a gente está diante de alguém com irregular procedimento, a tolerância vai assumir o lugar com a errada pessoa,
porém combateremos aquele erro. Então não é que a gente vai ser omisso, mas com aquele que erra, a gente traz compaixão, perdão, tolerância, clemência, indulgência. Mas o erro nós precisaremos realmente vencer ele, combater ele, extirpá-lo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de abertura, tolerância e rigor, destacados pela Carta de Locarno, da Suíça, que houvera sido elencada no Congresso, que teve como tema Transdisciplinar Evolução da Universidade, que houvera sido promovido pelo Centro Nacional de Pesquisa e Estudo Transdisciplinar e pelo Unesco, em 1997, vamos aí perceber que nós teremos esse rigor conosco mesmos para melhorarmos sempre. Então, eu vou ser juiz de mim mesma, com o outro tolerante, para o outro eu vou ter um coração de mãe, mas abertura. E para Deus, um coração de criança, que tem a ver com essa fé pura que temos nele. E também procuraremos sempre estudar de forma assídua as obras tanto da codificação como as clássicas, além do que possa complementar, porque a doutrina espírita, como ela é uma obra dos prepostos sob a égide do Cristo, isso não se deixa parar. Isso pipoca ao sete evo e exponencia diuturnamente, cabendo realmente a nós a questão do discernimento, da sabedoria, do filtro, para ficarmos com a melhor parte como Maria, não como Marta, que ficou numa fazeira ali, transitória, e perdeu tempo. Não, nós ficamos como Maria, que escolheu a melhor parte, que é a espiritualização, e que é realmente aquilo que nos auxiliará nesse caminho, tendo esse olho de ver, esse ouvido de ouvir, para fazer o pensamento em meio a essa amálgama daquilo que irá nos auxiliar nesse labor. Por isso que quando a gente fala de uma moral nobre, é tão importante, porque a partir dessa esforço que eu faço para vencer minha má inclinação, para reformar meu caráter, para vencer minha sombra, que eu vou tendo conexão com Jesus. Isso vai me dando esse olho de ver, esse discernimento, para distinguir A de B, algo ruim de algo bom, e para distinguir entre duas coisas boas, aquela com a qual eu devo optar, naquilo que estou realizando. Nesse sentido, nós também procuraremos nos manter atualizados para que possamos nos fazer realmente essa ligação, essa ponte entre aquilo que eu leio, que eu ouço, que eu estudo e os ensinamentos dos benfeitores. Porque quando a gente está nessa intercambiação, o benfeitor, ele, a partir de uma leitura, ele vai me mostrar algo original, que ele me traz porque eu estou atenta àquela proposta. Então, isso só é possível a partir de uma conduta nobre. Porque, caso contrário, a minha moral degenerada vai me colocar em conexão com os obsessores. Esses obsessores, eles vão acabar que vão insuflar ideias erradas na minha cabeça. Então, a gente fatalmente acaba caindo em palavrório, no ridículo, no erro. Porque chegado nesse ponto, a gente já não vai estar mais sendo assessorado pelos benfeitores, mas pelos obsessores. Por isso que, enquanto aquilo que vai me permitir essa conexão é a minha renúncia ao mal e o meu trabalho no bem. Se colocarmos, por exemplo, a junguiana tipologia,
essa ótica nos dará o seguinte: primeiro, quando a gente fala da escuta, que vai ter a ver com a função psíquica da inspiração e da intuição. Quando a gente desenvolve isso, a gente vai se abrir para perceber aquilo que é inaudível e captaremos isso, abstraremos isso e apreenderemos com amplitude, clareza, aquilo que o outro está nos dizendo. Ainda que esse outro não seja visível e que não estejam sendo usadas palavras. Já a segurança está ligada à função mental da sensação. Dispor do que eu sei para melhorar a vida, saber viver bem aqui nesse orbe, ser objetivo e prático, determinada, segura. Já a humildade é de quem já galgou o patamar da função de ideia e pensamento e descobriu que acima do nosso saber, da nossa ciência, comandando o nosso psíquico, o nosso pensar, existe um Deus que é maior que todos nós e que não se incomoda se a gente não percebe ele, nem se faz visível para nós. Já a abertura tem a ver com a função mental do sentimento, pois somente aquele que ama a tudo e a todos pode realmente acolher o outro, seja da raça que for, da cor que for, da ideologia, do credo, da nacionalidade, da posição espiritual social. E nesse sentido, num sagrado recanto nosso irmão, nosso coração, agradeceremos a Jesus as lições que ele nos traz através da trajetória do Divaldo. E por isso que essa questão desse esforço, ele vai dizer realmente de que a partir do momento que eu desejo esse empenho e vou até ele, vou conseguindo então fazer esses aprimoramentos em alto mar e com isso vai ficando mais fácil para mim errar menos e acertar mais. Até porque a gente vai então criando aí uma disciplina que vai sendo aprimorada. Por isso que nós, então, teremos claro que se fôssemos pedir realmente algo para realizar alguma coisa, não estaríamos seguindo Jesus, que não pediu nenhum sangue para lavar a sua honra. Pelo contrário, ele, mesmo podendo pedir um sangue inabordável por todos os ultrajes que houvera recebido e preso ali, atado no infamante madeiro, em meio ali à sua agonia, ser ferido com lance e espinho, ainda ouvia zombaria, prodigalizamentos greis na sua direção e não houvera pedido nenhuma reparação, pelo contrário, o seu último grito foi uma prece para aqueles carrascos e agressores, para que eles fossem perdoados, pedindo ao Pai para entregar o perdão para eles, porque eles não sabiam o que faziam. Por isso que a gente prescinde daquilo que é grei, tomamos os empréstimos que recebemos a título precário e com isso faremos a frutificação nobre sob o comando de Jesus.